cantores que desviaram, e desviou até fã-clube junto. E agora eles estão pregando em podcast que eram oprimidos no sistema, né? Que agora pode. Não, eu sou homossexual, eu fumo isso, eu bebo aquilo. A Bíblia não condena. O que a senhora acha sobre esses jovens? Exatamente esses jovens. Temos alguns exemplos aí, né? E para mim, minha opinião, tá? Como diz lá o menino crente, minha opinião. É a maior banalização da graça, é o que esses meninos estão fazendo. A maior de todas, é o que eles estão fazendo, porque vai arrastar uma galera com eles. Vai. Tá? E essa galera jovem olha pros mais antigos e fala, ih, rapaz, isso aí é religioso. Não, eu quero aquela igreja lá, né, que pode tudo, que a gente vai... É amor, Deus é amor, Deus é amor. Exatamente. Essa galera, a senhora acha que eles têm noção do que eles estão fazendo ou eles ainda não têm noção do que verdadeiramente Cristo é e o que a Bíblia diz? Eu acredito que alguns talvez cometem esse tipo de erro por não ter tido um encontro com o verdadeiro evangelho. Alguns, pode ser isso. São pessoas que foram até ensinadas na igreja, mas com um evangelho deturpado. Por que eu falo isso? Muitas coisas na minha vida, embora eu nasci num berço evangélico, eu fui criada dentro de uma casa, aprendi os princípios bíblicos tudo, mas muita coisa concernente ao evangelho na minha mente mudou de uns 10 anos para cá. Onde abriu-se um leque diante da minha vida, a vida do meu esposo, e a gente começou a ver o evangelho de verdade, não o evangelho segundo as emoções do homem, segundo o conhecimento do homem, aquele evangelho perfeitinho, bonitinho. A gente começou a ver um evangelho de restauração, um evangelho lindo, um evangelho maravilhoso, mas um evangelho verdadeiro. Então, eu entendo que algumas pessoas cometem esse tipo de erro por não ter tido um esclarecimento do evangelho de verdade, o evangelho bíblico. Outros é porque, de fato, de verdade, nunca se converteram ou então foram levados, igual o apóstolo Paulo fala sobre quem? Sobre Demas? Sim. Demas andava com o apóstolo Paulo. Isso. E ele disse, acho que foi para Timóteo, Timóteo, venha ter depressa comigo, porque Demas me abandonou amando o presente século. Então, gente, Demas andava com Paulo, Demas conhecia o evangelho, e ainda assim ele foi levado pelo presente século. E é o que às vezes pode acontecer com essas pessoas. São levadas pelo presente século, são levados pela fama, pelas amizades que têm uma certa influência e estão querendo ter também influência. São pessoas que são enganadas. Então, a minha oração é para que Deus tenha misericórdia e resgate essas pessoas, porque, infelizmente, elas têm um poder de influência e olha quantas pessoas não estão sendo levadas para a perdição através dessas influências. Aí é onde há uma questão, como você falou aí. Tudo isso que nós estamos falando aqui, principalmente que você falou a respeito de homossexualidade, a respeito de adultério, a respeito de um monte de coisa. Infelizmente, hoje, você vai falar sobre isso, você está julgando. Se a gente for falar sobre essas pessoas que você acabou de dizer agora, irmã, não julgue. Esse é o evangelho banalizado. Não julgueis. E por que não leu o restante do versículo? Só fica no não julgueis. Isso. Essa é a graça barateada. Não julgueis, não julgueis. Vai lá, completa o versículo. Segundo a aparência, mas dentro da reta justiça. Então, quer dizer que eu posso julgar. Sim. Aí, esse evangelho, a gente não pode confrontar as pessoas com o seu pecado. Quando eu confronto as pessoas com o meu pecado, eu também tenho que estar aberta a ser confrontada também. A espada que corta para lá, corta para cá. Então, essa graça banalizada, ela só pega textos. A mulher pecadora. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. É só isso? Não. Vai e não peques mais. Então, as pessoas pegam textos e não finaliza a frase, não pecar mais. Então, a gente precisa entender o quê? Que essas pessoas são pessoas que precisam de ser tratadas com amor, mas não pode ser tirado delas a verdade. Vão dizer que você está julgando, sim, vão dizer que você está apontando, mas essas são as pessoas que não foram ensinadas da forma correta, porque eu posso julgar dentro da reta justiça. E é isso. E ter paciência e orar. Né? É isso aí, pastor. Pastor, você que está com a gente aí, curte, compartilha, dá o like, se inscreve no canal. Tema bem edificante. A
a banalização da graça. Eu tenho visto muito em igrejas, muito nas redes sociais. Tem muita gente vazia de conteúdo bíblico, botando para fora o que não conhece. Verdade. Né? Fulano, ela tá falando, a gente pode confrontar e deve confrontar. Com certeza. O evangelho é confronto, gente. Se não for confronto, o que é? Amor? Não é amor. Não é só amor, não. É confronto. Isso aí. E você tem o direito de se confrontar. Mas tira a trave do teu olho também, varão. Exatamente. Tem que estar pronto para receber o confronto. Se tiver com a trave no olho, pode vir contra-ataque do inimigo. Verdade. E é complicado. A graça, ela tem pedestal? Será que eles estão colocando a graça? Que nem a senhora falou, não, pega um versículo, a graça, minha graça é essa aqui. Da minha igreja é essa aqui. Se vier algum pastor pregar na minha igreja fora desse contexto, não dá, não volta mais. A senhora já teve esse tipo de problema? Olha, assim, não falou, mas eu não voltei. Foi pregar a verdade? Tipo assim... Foi pregar a Bíblia, né? Sem palavras diz tudo. Sem palavras. Não, tipo, a pessoa não falou, irmã, você não vai pregar mais aqui, mas eu não voltei mais. Inclusive, teve até uma que tá muita gente cheia. Eu tenho... Para mim, de coluna, eu tenho 2 hérnias de disco, né? E quando eu fico atacada, só Jesus. E eu fui com meu esposo, né, nesse dia, e era só vitória na igreja, só vitória, vitória, vitória. Era envelope, era arrebatamento, muito arrebatamento. Né? Muito arrebatamento. Arrebatamento de envelope? Não, de gente. Arrebatamento de pessoas sendo arrebatadas. Era de envelope. Pelo menos, e muita vitória, muita chave que estava descendo, essas coisas aí. E aí eu estava entrando com meu esposo. E a coluna meio assim. E a gente teve uma dificuldade de chegar lá na frente da igreja, porque era muita coisa, né? E eu falei, Jesus, se eu cair aqui, eu não levanto mais, Senhor, porque a coluna está difícil. Aí a gente entrou. E aí o pastor da igreja até olha para mim, dá uma olhada para a gente assim e fala, porque tem crente que parece uma geladeira. Porque a gente não estava sentindo vontade de pular. A gente não estava sentindo vontade de ser arrebatada. Assim, vontade a gente até tem, mas não é assim, né, gente? E aí, meu marido, acho que é a gente, a geladeira. Mas, enfim. Aí, a gente vendo aquilo ali, Deus já tinha me dado uma palavra antes de sair de casa, sobre Joel. Me lembro que foi ali no texto de Joel. E eu preguei o que Deus mandou, mas a mensagem eu já saí de casa com ela e não sabia que o ritmo da igreja era aquele. E aí, quando eu fui pregar... Não tinha nada a ver com envelope, com chave, não tinha nada a ver com vitória de nada. E eu percebi aquela monte de gente, eu acho que tinha mais de 400 pessoas naquela igreja, e o povo assim. Algumas pessoas incomodadas, não via a hora de acabar a pregação, porque era uma pregação que não tinha nada a ver com o ritmo da igreja, do culto. E eu me lembro que, quando acabou, e ainda para completar, o meu marido, misericórdia, ele não vigia. Por quê? Varão que não vigia. Varão que não vigia. Era uma campanha de muralha, tinha que dar volta na muralha, né? E aí fizeram uma muralha com aquele papel pedra, para ficar parecendo uma muralha mesmo. E a cadeira que a gente estava sentado, meu marido, sem querer, esbarrou e rasgou. Eu falei, pronto. Josué derrubou a muralha. Derrubou a muralha? Eu falei, pronto, agora lascou tudo. E agora a muralha caiu. Pedra de gelo rasgou a muralha. Foi. Aí pronto. Aí quando eu acabei de pregar, ele falou, acabar o culto, a gente vai meter o pé, porque tu trouxe uma palavra que não tem nada a ver com o ritmo da igreja e eu ainda rasguei, quebrei a muralha da igreja. Vou lá ligar o carro, vou deixar o carro ligado. Foi. A gente acabou o culto. Nem o pastor quase falou com a gente saiu, não vi a hora de sair dali, porque a gente viu que não... E aí, o que eu quero dizer com isso? Olhando o quadro da igreja, eu percebi que, vamos botar aí, de 100%, 80% não entendeu, não recebeu. Porque era a maioria também aquele povo de campanha que vai só por causa de campanha. Mas eu fiquei feliz. E eu saí muito satisfeita. Amém. Porque durante a ministração, a gente podia perceber. E eu percebia no meio daquele povo um olho concentrado, alguém atento. Aí eu olhava para o outro canto e via alguém concordando. Aí eu olhava para o meio da igreja e via alguém chorando. Eu falei, Jesus, valeu a pena, Senhor. Se 3 pessoas no meio dessa multidão entender o recado, tá ótimo, porque através dessas 3 pessoas eles vão fazer discípulos, vão entender a mensagem, vai levar essa mensagem adiante. Acabou. Então, tem lugares que eu não vou voltar e eu vou te falar uma coisa. Uma vez meu esposo dentro de um carro, nós estávamos saindo de uma igreja, ele olhou para mim e ele disse, Débora,
E eu entendi o que o meu esposo quis dizer, ele quis me conscientizar. E ele falou, esse tipo de mensagem que você prega, que a gente prega, porque meu esposo também ministra a palavra de Deus. E ele falou, esse tipo de mensagem é uma mensagem que talvez não vai atrair pessoas para te seguir no Instagram, ou para YouTube, ou para esse tipo de coisa. Você sabia disso? Você sabia que isso não vai trazer para você, talvez, a popularidade que para outros que pregam uma palavra mais assim, né, de somente graça, 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 aquela coisa, talvez. Ele falou, é isso que você quer? Aí, por um momento, dá a entender de que ele está querendo dizer, muda, porque não vai ter isso. Mas não, ele estava querendo me conscientizar. Tipo assim, minha filha, o caminho é esse, mas se prepara que você não... vai ser odiada. Não vai ser, aquela coisa. E eu falei, não, mas eu entendi. Tipo, eu entendo que eu não sou a dona da verdade, eu não tenho pretensão nenhuma em ofender jamais a igreja de Cristo. Nunca eu vou entrar em uma igreja e vou apontar pecado de alguém, porque a gente tem que ter sabedoria e respeitar as igrejas que a gente vai. Você vai... Porque tem gente por aí, não, porque eu sou pregadora, eu sou profeta do caos. Sou martelo. Eu sou a marreta de Jeová. Não porque eu falo mesmo e afronta a liderança. Eu já vi pessoas subir em cima de púlpito para pregar e querer trazer uma mensagem de exortação e às vezes foi até direcionado e a intenção até foi boa, mas se desvirtuou porque começou a afrontar o pastor da igreja. Porque, nem que eu não volte mais aqui. Não pode falar isso. Por que não volte mais aqui? Você já está querendo, já deixando o pastor daquela igreja numa situação como se aquela igreja não está acostumada a ouvir uma palavra daquela, que é uma palavra nova. Não. Então, você tem como ir, levar uma palavra bíblica, uma palavra de Deus com respeito, com educação, com amor. E uma coisa que a gente deve entender, que palavra é essa? Eu sou a dona da verdade. Gente, quando nós falamos em uma palavra diferente... Não é diferente de ser inédita. Não é diferente por ser inédito, é uma palavra inédita, não. Talvez é porque sai um pouquinho do que a gente tem visto, infelizmente, nos dias atuais, que é pregações de chave, como a gente já falou, chave, chave, vitória, vitória, e azeite está descendo, e é benção, é benção. É só isso. Eu falo que é uma palavra um pouco diferente só porque a gente não entra por esse caminho. Porque a gente prioriza mais falar sobre Cristo, sobre a regeneração, sobre arrependimento, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o inferno, sobre a imoralidade, o pecado do homem e a graça de Cristo que o alcançou. É só isso, não tem palavra inédita. É simplesmente uma palavra que não fique massageando o nosso ego, mas que traz a gente a um arrependimento e a um confronto. Arrependimento Simples. genuíno.